O cheiro de molho de tomate e orégano grudava na minha camisa, um perfume tão familiar quanto o desespero que me apertava o peito. Mais uma entrega concluída, mais uma pizza entregue a um endereço anônimo, mais uma fatia da minha derrota pessoal. A caixa de isopor, fria contra meu braço, parecia um reflexo da minha própria alma, vazia, apesar da aparente atividade. Fazia 6 meses que eu, Maia Santos, engenheira recém-formada pela USP com louvor, me rebaixava a essa existência precária. A lembrança da minha formatura me atingiu como um soco no estômago. O sol da tarde banhava o palco. O verde escuro da beca se destacava contra a pele bronzeada. O brilho nos olhos dos meus pais era a prova de um sonho realizado. Eu, a oradora da turma, com o discurso vibrante ecoando na minha mente, ainda ressoando a promessa de um futuro brilhante, um futuro que se evaporara como orvalho matinal. A realidade era uma sucessão de recusas frias, e-mails impessoais que esmagavam minha autoestima a cada clique. A brilhante engenheira agora era uma entregadora de pizzas, e a única competição eram os ratos que disputavam as sobras de queijo pelas ruas escuras de São Paulo. A moto roncava baixinho, um sussurro metálico que acompanhava a melodia melancólica da minha própria frustração. O peso do diploma guardado na gaveta era uma constante lembrança da minha inutilidade, da minha incapacidade de encontrar um lugar no mundo que eu havia estudado tanto para conquistar. A cada esquina, a cada semáforo vermelho, a angústia me sufocava, um nó na garganta que me impedia até mesmo de respirar fundo. Foi então que vi o prédio imponente da TechFlow Solutions, imponente como um gigante de aço e vidro, irradiando uma aura de poder e tecnologia. O contraste com a minha humilde motocicleta era tão gritante quanto a diferença entre o meu sonho e a minha realidade. Uma ironia cruel que, no entanto, me obrigou a entregar uma pizza ali mesmo. O elevador subiu com um estrondo metálico, interrompendo meus pensamentos. No apartamento, o ar estava denso, carregado de uma energia frenética. Homens e mulheres com olheiras profundas e cabelos desgrenhados se moviam em um ritmo frenético, a tela dos computadores piscando incessantemente como olhos desesperados. Uma atmosfera de caos organizado, um furacão prestes a explodir. O cliente, um senhor de cabelos brancos e olhar cansado, pegou a pizza com mãos trêmulas. No entanto, seus olhos encontraram os meus, e por um instante vi nele um reflexo de minha própria dor. "Moça", disse ele, sua voz rouca e baixa, "você tem um brilho nos olhos. Não deixe que ninguém o apague." Suas palavras, simples, diretas, foram como uma injeção de adrenalina em meu coração, um raio de esperança em meio à escuridão. Não era apenas uma pizza que eu estava entregando, era uma fagulha de potencial, um talento desperdiçado. E pela primeira vez em meses, senti uma pontada de esperança, uma fagulha de coragem que acendeu dentro do meu peito, tão pequena e frágil quanto uma chama de vela em meio a uma tempestade. Mas era uma chama, e nesse momento eu sabia que ela não se apagaria tão facilmente. O aroma de café velho e código queimado me atingiu antes mesmo de eu entrar. TechFlow Solutions. O nome soava imponente, mas o prédio, antigo e um pouco desbotado, gritava o contrário. A porta se abriu com um estrondo, revelando um turbilhão de gente. Engenheiros de olhos fundos e cabelos desgrenhados, colados em telas brilhantes, teclando freneticamente. O ar vibrava com uma energia frenética, uma mistura de pânico e adrenalina. Um silêncio ensurdecedor se instalou quando um homem de terno impecável, o rosto contorcido em uma máscara de desespero, se aproximou. Era Ricardo Mendes, o CEO, de acordo com o crachá que eu vi por cima do ombro de um estagiário. Meu coração batia forte no peito. Aquele silêncio, mais pesado que qualquer barulho, me envolveu. Senti o cheiro metálico do medo no ar, um cheiro que eu conhecia bem demais. Ele me olhou, os olhos fundos, sem brilho, buscando algo, ou talvez apenas esperando algo. Entreguei a pizza, o papel rachado sob meus dedos trêmulos. Ele nem sequer olhou para a caixa, apenas murmurou um obrigado rouco, o som arranhando minha alma. Meus olhos, no entanto, vagavam pela sala, captando detalhes. Uma tela mostrava um fluxo constante de erros, um rio de código vermelho e mensagens de falha. Um erro repetia-se insistentemente. 504. Erro de gateway. Um erro simples, mas devastador. Eu não podia explicar, mas algo dentro de mim, algo que eu tinha deixado adormecido por tanto tempo, despertou.
Era uma sensação familiar, como se um quebra-cabeça complexo estivesse se formando lentamente na minha mente, peça por peça. Era a sensação de entender. Eu podia sentir a dor de Ricardo Mendes, a pressão sufocante sobre seus ombros. Eu podia sentir a falha no sistema. Observei com mais atenção. Os engenheiros, todos mergulhados em seu próprio caos, pareciam perdidos em um labirinto de código. Eles corriam em círculos tentando consertar um problema que não conseguiam diagnosticar. Era como se estivessem tentando apagar um incêndio com gasolina. No meio do tumulto, uma jovem, estagiária, julguei, chorava baixinho, escondendo o rosto entre as mãos. Senti uma pontada de compaixão, uma empatia aguda que me atingiu como um soco no estômago. Eu já estive naquele lugar, naquela desesperança, naquela solidão. A diferença era que eu estava entregando pizzas. Eles estavam no olho do furacão, e de alguma forma eu sabia como pará-lo. Meu corpo tremeu, uma onda de frio percorrendo minha espinha. Mas não era o frio do medo. Era o frio da concentração, do foco absoluto. Eu estava em meu elemento. O caos ao meu redor desapareceu, substituído pela lógica pura, pela elegância fria do código. Eu podia sentir a solução pulsando em minhas veias, tão próxima, tão palpável. Uma palavra ecoou em minha mente, repetida como um mantra. 504. Erro de gateway. Não era um erro complexo, não era um enigma insolucionável. Era uma falha simples, um pequeno detalhe negligenciado, um erro que todos haviam passado por cima. Um erro que eu poderia consertar. Uma pequena, porém decisiva mudança na arquitetura do servidor. Um detalhe tão pequeno, tão fácil de ser ignorado, mas que estava causando todo aquele caos. E eu sabia, com certeza absoluta, que eu poderia consertá-lo. Uma onda de excitação percorreu meu corpo. Era uma mistura de medo e adrenalina, mas também havia algo mais ali, um sentimento poderoso, algo próximo da euforia. Eu sentia o potencial, a minha capacidade, a minha força. Eu não era apenas uma entregadora de pizzas, eu era uma engenheira, eu era brilhante. Ricardo Mendes me olhou novamente, e desta vez eu vi algo diferente em seus olhos. Não era mais o desespero, mas uma faísca de esperança, uma tênue luz no meio da tempestade. Ele não disse nada, apenas me observou como se esperasse um milagre. E eu, pela primeira vez em muito tempo, senti que poderia proporcionar um. Aquele olhar, cheio de uma mistura de desespero e esperança, me seguiu até a porta. Um peso em meu peito, mas também uma promessa. Um desafio silencioso. Um convite para mostrar o que eu realmente era capaz de fazer. E eu iria aceitar. O cheiro de café velho e plástico queimado pairava no ar. Uma fragrância tão familiar quanto a própria angústia que me corroía. O silêncio da sala de espera era ensurdecedor, quebrado apenas pelo tic-tac incessante de um relógio na parede, cada segundo um martelo golpeando a minha esperança. Sentei-me na poltrona desconfortável, o tecido áspero arranhando minha pele, um reflexo da aspereza do meu interior. A lembrança do olhar de Ricardo Mendes, um misto de desespero e expectativa, me assombrava. Ele acreditava em mim, ou seria apenas uma última cartada desesperada? Meus dedos tremiam enquanto apertava a xícara de café frio entre as mãos. A tela do meu celular, um quadrado de luz no escuro da sala, refletia meu rosto pálido, os olhos fundos e escuros, emoldurados por olheiras profundas. Eu não dormia direito há dias. A imagem daquela tela de erro, do 504 que se recusava a desaparecer, martelando incessantemente minha mente. Eu havia me passado horas no labirinto de códigos, um labirinto tão complexo quanto o meu próprio interior. A porta se abriu e um grupo de engenheiros, liderados por um homem de terno impecável, entrou na sala. Seus rostos, cansados e tensos, expressavam a mesma frustração que eu sentia. Eu os observei, analisando suas expressões, e um calafrio percorreu minha espinha. Aqueles homens, com seus anos de experiência, não conseguiram solucionar o problema. Se eu, uma recém-formada entregando pizzas, seria capaz? A dúvida me corroeu, mas uma fagulha de teimosia, um resquício da garota brilhante que eu um dia fui, me impulsionou. Respirei fundo, tentando acalmar os nervos. Eu tinha uma chance, uma única chance de provar meu valor, de mostrar que eu não era apenas mais uma face anônima perdida na multidão. Minha mente, acostumada à lógica implacável dos algoritmos, começou a trabalhar. Eu revisava os logs, buscando padrões, pistas, qualquer coisa que pudesse me ajudar. Horas se passaram,
e a tensão aumentou de forma sufocante. A cada tentativa frustrada, a descrença me invadia como uma onda gélida. Eu me via de novo, aquela menina rejeitada, aquela recém-formada sem oportunidades. As palavras de sarcasmo dos engenheiros ecoavam em meus ouvidos, me esmagando. A imagem da minha avó, suas mãos calejadas e seu sorriso paciente surgiu em minha mente. Ela sempre dizia: Maia, a perseverança é a chave. Nunca desista do que você acredita. Mas a exaustão se aproximava como uma névoa opressora. Minhas ideias se tornavam confusas, minha visão embaçada. Eu estava à beira do colapso, a esperança se esvaindo como areia entre os dedos. O relógio na parede parecia acelerar, cada segundo um prego em meu caixão. Eu estava perdendo, e o peso da derrota era insuportável. As lágrimas ardiam em meus olhos, mas eu as contive com força. Não podia me permitir fraquejar. Não agora. Então, num lampejo súbito, uma pequena linha de código quase imperceptível chamou minha atenção. Era algo tão insignificante, tão pequeno, que passara despercebido até então. Um erro minúsculo, um ponto de interrogação em um universo de zeros e uns. Meu coração disparou, uma mistura de esperança e medo. Era isso? Era a solução? Com mãos trêmulas, eu corrigi o código, meu corpo inteiro vibrando com a expectativa. Os segundos se arrastavam, cada um deles uma eternidade, e então a tela mudou. O 504 havia desaparecido. Um sorriso hesitante, lento, se formou em meus lábios. Eu havia conseguido. Eu havia vencido. Mas a batalha ainda não havia terminado. Mas a euforia durou apenas o tempo de uma respiração. Um novo erro, um novo 504, surgiu na tela, implacável, como um fantasma teimoso. A tela piscava, um insulto silencioso à minha breve celebração. O suor frio escorria pelas minhas têmporas, misturando-se aos fios rebeldes que escapavam do meu rabo de cavalo. Minhas mãos, antes ágeis e precisas, tremiam como folhas ao vento. O tempo, antes um aliado silencioso, agora era um inimigo implacável, marcando cada segundo com o seu tic-tac impiedoso. 25 minutos, 20 minutos, 15. Eu me afastei da tela, a respiração ofegante. O ar rarefeito da sala me sufocava. A imagem de Ricardo Mendes, pálido e encolhido em sua cadeira, invadiu minha mente. Se eu falhasse, ele perderia tudo. E eu, mais uma vez, estaria sozinha, jogada na sarjeta da mediocridade. A culpa me esmagava, um peso imenso no peito. A lembrança do olhar de reprovação dos engenheiros experientes na TechFlow ecoava em meus ouvidos. Um coro de vozes que me acusava de incompetência, de ousadia. Olhei para as minhas mãos, sujas de café e cansadas de horas de trabalho incessante. Eram mãos habilidosas, capazes de maravilhas, mas naquele momento pareciam tão frágeis, tão inúteis. Uma lágrima solitária rolou pela minha bochecha, seguida por outra e outra, até que um soluço abafado escapou dos meus lábios. Eu estava prestes a desistir. A derrota me abraçava, seus tentáculos frios me envolvendo em uma teia de desespero. De repente, uma imagem invadiu minha memória. A minha avó, sentada em sua velha poltrona, tricotando. Suas mãos calejadas, um retrato de uma vida inteira de trabalho árduo, mas seus olhos, cheios de uma luz que nenhum obstáculo jamais conseguiu apagar. Ela sempre dizia: Maia, a vida é como um rio. Às vezes a correnteza é forte, mas se você persistir, chegará ao mar. A imagem de sua força, de sua resiliência inabalável me inundou. As lágrimas secaram em meus olhos, substituídas por uma determinação renovada. Eu me levantei, sentindo uma energia estranha percorrer meu corpo. Era como se uma força invisível me impulsionasse, me guiando. Eu voltei para a tela, meus dedos movendo-se rapidamente sobre o teclado. Eu revisei meu código, procurando por qualquer pista, qualquer erro que eu pudesse ter cometido. Desta vez, a busca foi diferente. Não era uma busca desesperada, impulsionada pelo medo. Era uma busca orientada, iluminada por uma nova perspectiva. Eu estava mais calma, mais concentrada. Cada linha de código era examinada com cuidado, com paciência. Eu analisava cada detalhe, cada variável, buscando a pequena falha que estava me escapando. E então, eu a vi. Não era um erro gritante, não era algo óbvio. Era uma pequena inconsistência, um detalhe quase invisível, escondido em uma linha de código aparentemente perfeita. Meu coração palpitou. Eu corrigi o erro, meus dedos tremendo levemente, e então
Eu apertei o botão de execução. Os segundos se arrastaram, um ciclo interminável de expectativa e apreensão. E então, a tela ficou branca. Silêncio. Um silêncio carregado de significado. E então uma mensagem. Sistema funcionando corretamente. Um sorriso imenso, um sorriso de alívio e triunfo, se espalhou pelo meu rosto. Eu havia conseguido. Eu havia vencido. Eu havia superado o desafio. A pressão, a tensão, a exaustão, tudo desapareceu, substituído por uma sensação de euforia indescritível. Eu havia feito isso. Reu Maia, a entregadora de pizza, a engenheira rejeitada, havia solucionado o problema que havia deixado os melhores engenheiros da TechFlow Solutions perplexos. Eu havia provado o meu valor. Eu havia provado a mim mesma. O relógio marcava exatamente 29 minutos e 58 segundos. 2 segundos para o fim do meu prazo. 2 segundos que separaram a minha derrota da minha vitória. 2 segundos que mudariam para sempre o curso da minha vida. Olhei para o relógio e depois para a tela. No fundo, ouvi o leve som de passos se aproximando. O ar rarefeito em meus pulmões ardia como brasas. Cada batida do meu coração ecoava nos tímpanos, um tambor frenético acompanhando a sinfonia do silêncio que me envolvia. A tela do computador, um mar de código binário, se tornou um inimigo implacável, seus caracteres piscando como estrelas distantes e inacessíveis. Meus dedos, antes ágeis e precisos, agora tremiam, hesitantes, como folhas num turbilhão. A pista, a fagulha de esperança que eu havia encontrado, havia se transformado em um beco sem saída, um espectro de ilusão que desaparecia com a cada segundo que passava. O suor frio escorria pela minha testa, misturando-se aos fios rebeldes que se agarravam ao meu rosto. Minha visão embaçava, as letras se fundindo numa mancha indistinta. O tempo, implacável carrasco, marcava seu avanço impiedoso. 29 minutos e 53 segundos. 5 segundos. Depois, 4, 3. A sala, antes um santuário de concentração, agora era um calabouço claustrofóbico. Cada ruído, cada suspiro, cada tic-tac do relógio parecia amplificado, martelando contra minhas têmporas como um martelo implacável. A pressão era uma força física, me esmagando, me sufocando. Eu podia sentir o peso da expectativa, o peso do fracasso iminente, me esmagando sob seu peso incomensurável. Levantei-me de súbito, a cadeira raspando contra o chão, um som estridente que cortou o silêncio. Andei em círculos, meus passos nervosos batendo um ritmo frenético no assoalho frio. Minhas mãos se fecharam em punhos, as unhas cravando-se na pele. Uma tentativa desesperada de conter a onda de pânico que me ameaçava. Uma lembrança vívida e dolorosa irrompeu na minha mente. Meu pai, os olhos cheios de decepção, balançando a cabeça em silêncio após eu falhar em mais um teste. Suas palavras, nunca ditas, ecoavam na minha mente. Você não é boa o suficiente. A imagem quebrou-se com a memória das mãos calejadas de minha avó, suas mãos que me ensinavam a construir castelos de areia na praia, mãos que faziam florescer jardins em solo árido, mãos que me ensinavam que a persistência, a paciência e a fé eram os alicerces mais importantes para a construção de qualquer sonho. Ela sempre dizia, Maia, a beleza está na persistência da semente, mesmo que a terra pareça árida e implacável. Os olhos ardendo, voltei para a tela, uma nova onda de determinação me inundando. Ainda havia um segundo de esperança. Eu podia sentir isso, um fio tênue, mas ali estava. A memória de minha avó, o amor que me envolvia, era um escudo contra o desespero. Era a força que me permitia lutar, mesmo quando parecia não haver mais nada para lutar. Comecei a rever o código mais uma vez. Desta vez, não com a pressa desesperada de antes, mas com uma nova estratégia, um olhar mais atento, mais preciso. Cada linha de código era examinada com uma atenção meticulosa, cada símbolo, cada variável, cada ponto e vírgula. O tempo esvaía-se, mas a luta continuava. 29 minutos e 47 segundos. O medo ainda estava ali, um fantasma frio a me assombrar, mas desta vez eu não o deixaria me dominar. Eu estava lutando contra ele, contra a minha própria insegurança, contra o peso da expectativa. Eu estava lutando por mim mesma. A tensão era palpável, um nó apertado em minha garganta, cada respiração uma conquista. O suor escorria pelo meu rosto. As mãos tremiam ainda, mas agora
Era a tremedeira de quem está prestes a conquistar algo grandioso. Os minutos se tornavam segundos. Os segundos se tornavam milésimos de segundos. Cada linha de código era uma batalha vencida. Cada erro corrigido, uma vitória. 29 minutos e 32 segundos. A resposta estava ali, escondida em uma linha de código, quase imperceptível. Um detalhe, minúsculo, insignificante, mas que continha a chave para a solução. Meu corpo se enrijeceu, minha respiração parou, meu coração batia forte no meu peito. Eu tinha encontrado a solução, mas o alívio não veio, não imediatamente. A solução era complexa, intrincada, quase impossível de implementar. O tempo era curto, a pressão era imensa. O relógio continuava seu tic-tac implacável, marcando cada segundo como um prego em meu caixão. 29 minutos e 20 segundos. O desespero, um monstro com dentes afiados, espreitava novamente nos cantos da minha mente. O código era um labirinto, uma teia de fios intrincados que se entrelaçavam em um nó gordiano de lógica e erro. Minhas mãos tremiam enquanto eu digitava, cada tecla pressionada ecoando no silêncio opressivo do escritório. O suor escorria pelas minhas têmporas, misturando-se com o rímel borrado sob meus olhos. 29 minutos e 15 segundos. Eu estava perto, podia sentir, mas a proximidade da solução só amplificava a pressão, a agulha da minha ansiedade cravando-se mais fundo no meu peito. A tela piscava, um reflexo da pulsação frenética do meu próprio corpo. A cada linha de código que eu alterava, uma corrente de esperança efêmera e frágil me percorria. Era um fio de luz no túnel escuro do desespero, um farol em meio à tempestade. Então, um novo erro, um erro diferente, um erro sutil. O ar pareceu rarear. Minhas mãos se fecharam em punhos, as unhas cravando-se na pele. 29 minutos e 5 segundos. A tela, antes um aliado, agora era um inimigo implacável, exibindo o mesmo erro teimoso, uma zombaria da minha luta. A derrota me assombrava, um espectro esquelético que sussurrava promessas de fracasso em meus ouvidos. As lembranças, como fantasmas cruéis, vieram me assombrar. A entrevista de emprego, a risada irônica do gerente, a sensação de humilhação, a angústia do desemprego, a vergonha de ter que pedir dinheiro emprestado para sobreviver. Tudo voltava em uma avalanche de emoções sufocantes. Eu me afastei da tela, a visão turva, a respiração ofegante. O suor frio me banhava e a sensação de falha, de incapacidade era avassaladora. Eu era um fracasso, uma farsa. Uma brilhante engenheira que não passava de uma entregadora de pizzas. A imagem da minha avó, seus olhos cheios de orgulho e esperança, surgiu na minha mente e, por um momento, uma pequena chama de resiliência brilhou no escuro da minha alma. Ela sempre dizia: Maia, a vida é como uma montanha russa. Há altos e baixos, mas o importante é seguir em frente. As lágrimas caíram, quentes e salgadas, sobre minhas mãos. Eu as enxuguei bruscamente, a força de vontade me impulsionando de volta à cadeira. Eu não podia desistir. Não agora. Não depois de ter chegado tão perto. Eu devia algo a mim mesma, à minha avó, a todos que duvidaram de mim. Eu tinha que provar que era capaz. Com os olhos inchados e a mente ainda em turbilhão, notei algo. Uma linha de código quase invisível, perdida em meio a milhares de outras. Um detalhe minúsculo, uma vírgula fora do lugar. Um erro tão pequeno, tão insignificante, que havia passado despercebido por horas. O meu coração disparou. Eu o corrigi. Segundos se passaram, carregados de uma tensão insuportável. E então, a tela mudou. Um alívio tão profundo e avassalador me invadiu que senti como se estivesse renascendo. O sistema estava funcionando. O relógio marcava 28 minutos e 30 segundos. Eu tinha feito. Eu tinha conseguido. Eu havia derrotado o monstro do desespero. Mas a vitória era amarga, contaminada pela exaustão e pelo medo residual. Eu não conseguia parar de tremer. A euforia ainda não havia chegado. Apenas um profundo cansaço e a incerteza do que viria a seguir. E mesmo assim, naquele instante, sentindo o peso da minha vitória, me senti mais forte do que nunca. Eu tinha enfrentado meus demônios e os havia vencido. Mas o que me esperava agora? O desafio tinha acabado, mas a verdadeira jornada havia apenas começado. E essa jornada, eu sabia, me levaria para lugares que eu nunca havia sequer imaginado. O que viria depois? A resposta pairou no ar,
tão incerta quanto a sombra duvidosa que ainda pairava sobre meu futuro. O ar-condicionado zumbia, um monótono acompanhamento para o frenético martelar do meu próprio coração. As luzes fluorescentes da sala de servidores da TechFlow Solutions zuniam, projetando sombras que dançavam nas paredes, como espectros de minhas próprias dúvidas. Minhas mãos trêmulas deslizavam sobre o teclado, deixando um rastro de código que parecia tão inútil quanto a areia na maré. 30 minutos. 30 minutos que se esvaíam como grãos de areia entre meus dedos. 30 minutos que definiriam não só meu emprego, mas a minha própria valia, a minha identidade. O cansaço era uma entidade física, um peso opressor no meu peito. Os olhos ardiam, embaçados por uma combinação de exaustão e lágrimas contidas. Eu tinha encontrado uma pista, uma fagulha de esperança no capítulo anterior, mas ela havia se apagado rapidamente, revelando-se um beco sem saída, um golpe cruel do destino. A derrota me atingiu com a força de um soco no estômago, esmagando qualquer resquício de otimismo. Lembranças me assombravam como fantasmas. O olhar de desprezo do engenheiro sênior, Pedro, ecoava em meus ouvidos. A risada sarcástica de Carlos, que sempre me tratava como uma intrusa. A minha própria imagem, refletida na tela do computador, me mostrava o quão pequena e insignificante eu me sentia naquele momento. Uma falha, um erro, um fracasso. Essas palavras dançavam na minha mente, ecoando como um mantra de autodestruição. Eu havia me esforçado tanto, tanto estudo, tanto suor, tantas horas de dedicação, tudo para nada. A sensação de fracasso era tão intensa que me doía fisicamente. As lágrimas ameaçavam transbordar, mas eu as reprimia com força, mordendo o lábio até sentir o gosto metálico do sangue. Eu não podia desistir, não agora, não depois de ter chegado tão longe, mas a força me abandonava a cada segundo. O peso da pressão era insuportável. O silêncio da sala era ensurdecedor, interrompido apenas pelo zumbido incessante da máquina. Eu me sentia sozinha, completamente isolada, engolida pela escuridão da minha própria angústia. Olhei para as minhas mãos, sujas de café e rabiscadas de anotações apressadas, e vi nelas a minha luta, a minha resistência, a minha obstinação. Mas, naquele instante, elas pareciam tão fracas, tão impotentes. De repente, uma lembrança, tão nítida e vívida como se estivesse acontecendo naquele momento, me invadiu. A minha avó, Dona Luzia, sentada na sua velha poltrona de vime, me ensinando a tecer tapetes. Suas mãos, calejadas pelo trabalho árduo, moviam-se com uma destreza e uma paciência que eu sempre admirei. Ela me dizia: Maia, minha neta, a vida é como um tapete. Às vezes, os nós são difíceis de dar, mas cada um deles contribui para a beleza final da obra. As palavras da minha avó ecoaram na minha mente, substituindo o turbilhão de pensamentos negativos por uma injeção de força inusitada. Cada nó difícil, cada obstáculo superado, era um passo na direção do meu objetivo. Eu não podia desistir agora. Eu não podia deixar que as dúvidas e os medos me derrotassem. Eu tinha que encontrar a solução. Eu tinha que concluir o meu tapete. Com um suspiro profundo, endireitei as costas e me concentrei novamente no código. Eu revisitei cada linha, cada comando, cada variável. Lentamente, metodicamente, comecei a identificar os erros, as falhas, as imperfeições. E então, em meio ao turbilhão de informações, via uma pequena, quase imperceptível inconsistência. Uma vírgula fora do lugar. Um detalhe minúsculo que poderia fazer toda a diferença. Meu coração disparou. Eu tinha encontrado a solução. Mas, mesmo com a esperança renascida, um frio percorria minhas veias. A correção era tão pequena, tão simples. Será que funcionaria? O tempo se esvaía, me apertando em suas garras implacáveis. O relógio na parede parecia gritar os segundos que restavam, cada um deles um prego em meu caixão. A dúvida agora era uma serpente fria que se enroscava em torno do meu coração. Será que eu estava enganada de novo? Será que finalmente eu havia me rendido à minha própria insegurança? O medo, visceral e intenso, me ameaçava com a sua fria e implacável presença. E nesse momento, no auge do meu desespero, a verdade nua e crua se impunha. Eu estava sozinha, completamente, absolutamente, inegavelmente sozinha. Então, a lembrança veio, não em um clarão de inspiração divina, mas como um sussurro, um eco distante que aos poucos tomou forma.
A imagem da minha avó sentada na varanda, tricotando, seus dedos ágeis e experientes, criando algo belo a partir de fios aparentemente sem sentido. Ela, que sempre dizia que a paciência era a chave para qualquer grande obra, que a persistência era mais importante do que o talento nato. As rugas em seu rosto, um mapa de histórias contadas e não contadas, um testemunho silencioso de sua jornada. E, de repente, a analogia se fez presente. O código, aqueles milhares de linhas aparentemente sem sentido, era como aqueles fios, e eu, como minha avó, precisava tecer pacientemente até criar algo belo e funcional. A serpente fria do medo começou a se desfazer. A dúvida, antes inabalável, agora se apresentava como um desafio, não como uma sentença. Inspirei fundo, o ar frio da noite me penetrando como uma injeção de coragem. O tempo, antes um inimigo implacável, agora era um aliado, um cronômetro que me impulsionava a agir. Olhei para o código mais uma vez, não com os olhos cansados de quem estava prestes a desistir, mas com a perspectiva renovada de quem avistara uma trilha num terreno antes desconhecido. E lá estava, quase escondido em meio a uma enxurrada de informações, um detalhe minúsculo, uma linha de código que não fazia sentido. Uma pequena vírgula fora do lugar. Um erro tão sutil que havia escapado a todos os olhos, exceto aos meus, agora iluminados por uma nova luz, a luz da esperança renascida. As minhas mãos, antes trêmulas e hesitantes, agora se moviam com uma precisão quase automática. Era como se cada tecla pressionada fosse uma oração silenciosa, cada caractere digitado um passo em direção à vitória. O suor escorria pelo meu rosto, mas eu não o sentia. O tempo deixara de existir, substituído pela imersão absoluta no mundo do código, um universo de lógica e precisão que, naquele instante, só me pertencia. E então, o silêncio. Um silêncio profundo, quase sepulcral, quebrado apenas pelo zumbido suave do computador. O silêncio que antecede a tempestade, o silêncio que precede a explosão de uma estrela. Respirei fundo, segurando a respiração, meus olhos fixos na tela. Cliquei no botão executar. Um momento suspenso no tempo. Um milésimo de segundo que pareceu uma eternidade. Meu coração batia forte no meu peito. Um tambor frenético que ecoava no silêncio da sala. E então, um suspiro escapou dos meus lábios. A mensagem na tela. Sucesso. Não foi uma explosão de alegria. Não um grito de euforia. Foi uma onda de alívio, profunda e imensa, que me invadiu por completo, me lavando de todo o cansaço, de todo o medo, de toda a dúvida. Era como se um peso enorme tivesse sido tirado das minhas costas, liberando-me para finalmente respirar. As lágrimas escorriam pelo meu rosto, mas agora eram lágrimas de alívio, de triunfo, de realização. Olhei para o relógio. Havia ainda alguns minutos restantes. Um sorriso hesitante no começo se abriu em meu rosto. Eu havia feito, eu havia conseguido, eu havia vencido. Ricardo Mendes entrou na sala, seu rosto marcado pela tensão e pela exaustão. Mas quando seus olhos encontraram os meus, algo mudou. A tensão se dissipou, dando lugar a uma expressão de admiração e talvez até mesmo de espanto. Ele se aproximou, sua respiração ofegante. Você fez? Ele perguntou, a voz quase um sussurro. Eu apenas assenti, incapaz de falar, minha garganta apertada pela emoção. A imagem da minha avó novamente veio à mente, sua voz, suave e firme, ecoando em meus ouvidos. A persistência é mais importante do que o talento nato. Ele se aproximou e estendeu a mão, me oferecendo não apenas um emprego, mas um reconhecimento, uma validação da minha capacidade, do meu valor. Um aperto de mão que selou não apenas uma nova etapa na minha carreira, mas uma transformação profunda em minha própria visão de mim mesma. Mas a minha jornada não terminaria ali. Naquele momento, no meio da minha euforia, eu já vislumbrava algo maior, algo que ia além da simples resolução de um problema técnico. Eu havia experimentado na pele a dor da exclusão, a humilhação do preconceito, a frustração do talento desperdiçado. E eu sabia que eu não era a única. Essa era a semente da ideia que brotaria no meu coração e se transformaria em talentos ocultos, uma semente de esperança para aqueles que, como eu, sentiam a dor do potencial inexplorado. Eu quero propor algo, disse eu, minha voz ainda trêmula, mas firme, algo além do emprego. E comecei a falar, a descrever uma visão, um sonho, uma promessa,
A promessa de um futuro onde talentos como o meu e muitos outros não seriam mais ignorados, perdidos no labirinto da indiferença e do preconceito. A promessa de um futuro onde todos teriam a oportunidade de brilhar. E nos olhos de Ricardo vi o reflexo da minha própria esperança, o eco do meu sonho. Ele ouvia com atenção, e a minha voz ecoava no silêncio da sala, carregada de uma força que eu nunca havia imaginado possuir. A força da resiliência, da perseverança, a força de quem havia encontrado a sua própria luz, mesmo em meio à mais profunda escuridão. E eu sabia naquele momento que a minha jornada tinha apenas começado. O ar-condicionado zumbia, um contraponto monótono ao turbilhão de emoções que me assolava. Ricardo Mendes, o CEO que havia me visto como uma mera entregadora de pizzas, agora me olhava com uma mistura de admiração e respeito que me deixava sem fôlego. Sua mão grande e forte repousava sobre a mesa de madeira escura, os dedos tamborilando uma batida nervosa que espelhava o ritmo acelerado do meu próprio coração. O silêncio entre nós era denso, carregado de um significado que transcendia as palavras. Ele finalmente quebrou o silêncio, a voz rouca pela tensão contida. Maia, você salvou a TechFlow. Literalmente. A afirmação, simples em sua estrutura, ecoou na sala com a força de um trovão. Eu havia salvado a empresa. Eu, a garota que entregava pizzas, a engenheira rejeitada, a alma ferida pela constante humilhação. A sensação era surreal, um sonho quase inatingível, tornado realidade. Um sorriso tímido, hesitante, se abriu em meus lábios. Um sorriso que carregava consigo o peso de anos de luta, de lágrimas caladas e de noites sem dormir. Um sorriso que, finalmente, permitia que a alegria inundasse meu ser, quebrando as barreiras de um coração calejado pela descrença. Eu tinha provado o meu valor. Eu tinha me provado a mim mesma. Obrigado, Maia. Ele repetiu desta vez com mais convicção. O emprego é seu, qualquer salário que você pedir. A oferta me surpreendeu. Não era apenas sobre o emprego, era sobre o reconhecimento, a validação da minha capacidade, da minha inteligência, da minha força interior. Mas no meu coração, algo mais profundo pulsava, algo que transcendia a necessidade material. Eu queria mais, eu queria fazer a diferença. Ricardo, comecei, minha voz ainda tremendo um pouco, mas agora carregada de uma determinação inabalável. Eu quero mais do que um emprego. Eu quero ajudar outros como eu. Ele ergueu uma sobrancelha, intrigado. Como assim? Eu vi, durante esses dias, a quantidade de talentos desperdiçados por aí. Expliquei, a imagem dos rostos cansados e desanimados dos engenheiros da TechFlow voltando à minha mente. Gente brilhante, subutilizada, ignorada. Pessoas com potencial incrível perdidas no sistema. A minha voz ganhou força, carregada de paixão e convicção. Eu quero criar um programa, Talentos Ocultos, um programa para identificar e apoiar pessoas com o meu perfil. O ar ficou mais leve, a tensão dando lugar a uma expectativa palpável. Ele me observava com atenção, seus olhos penetrantes buscando compreender a profundidade do meu anseio. Talentos Ocultos, ele repetiu, meditando sobre as palavras. Um programa para encontrar os diamantes brutos esquecidos nas profundezas. Um pequeno sorriso tocou seus lábios. Eu gosto muito. E naquele instante, um novo futuro se desenhava diante de mim. Um futuro que ia além da minha própria realização. Um futuro onde eu poderia usar meu talento não apenas para meu benefício, mas para criar uma onda de mudança, de transformação, de empoderamento. Um futuro onde os diamantes brutos, como eu mesma outrora fui, poderiam finalmente brilhar, seus potenciais descobertos, suas vozes ouvidas. O emprego na TechFlow era o trampolim. O Talentos Ocultos era o meu verdadeiro chamado, o meu legado, a semente da esperança que eu plantaria no mundo para que outros pudessem colher os frutos da perseverança, da resiliência, da fé inabalável na própria capacidade. Nos olhos de Ricardo, eu vi o reflexo dessa crença, um futuro em que a minha jornada se tornaria a jornada de muitos outros. A sensação era de uma profunda gratidão, uma gratidão que transcendia a simples obtenção de um emprego. Era a gratidão pelo aprendizado, pela transformação, pela descoberta da minha própria força, uma força que eu jamais havia imaginado possuir. E enquanto saía da sala, o som dos passos ecoando pelos corredores,
eu sabia que a minha jornada ainda estava longe de terminar. A minha história, ainda não escrita, prometia capítulos cheios de desafios, sim, mas também de vitórias, de conquistas, de um impacto que iria muito além das paredes da TechFlow Solutions. O futuro era incerto, mas o caminho estava claro, e eu, pela primeira vez, sentia-me confiante e preparada para enfrentá-lo. O programa Talentos Ocultos ainda era apenas um sonho, uma semente recém-plantada. Mas eu sabia com uma certeza inabalável que essa semente iria germinar, crescer e florescer, transformando vidas e deixando um legado de esperança e empoderamento para gerações futuras. E isso, mais do que qualquer emprego, era a minha verdadeira recompensa. O sol da manhã banhava meu rosto, mas a luz parecia pálida, filtrada por uma névoa de exaustão ainda presa em meus ossos. O cansaço físico era um peso leve comparado ao turbilhão de emoções que me assolava desde a noite anterior. A memória do olhar incrédulo de Ricardo Mendes, seguido pela explosão de alegria contida, ainda ecoava em meus ouvidos. Ele havia me oferecido não apenas um emprego, mas a oportunidade de fazer a diferença, de transformar a realidade de pessoas como eu, talentos ocultos, soterrados sob camadas de descrença e preconceito. A ideia do talentos ocultos havia brotado de uma semente de esperança, um desejo profundo de retribuir a chance que me fora dada. Era uma plataforma online, um espaço colaborativo onde pessoas com potencial subutilizado poderiam compartilhar suas habilidades, encontrar mentores e construir um futuro melhor para si. Era uma resposta ao meu próprio passado, uma forma de evitar que outros experimentassem a angústia da invisibilidade. Os primeiros meses foram uma corrida frenética. Dormia pouco, alimentava-me de café e pura adrenalina. Construir a plataforma, promover o programa, lidar com a avalanche de e-mails e solicitações, tudo era um desafio. Mas a cada mensagem de gratidão, a cada história de sucesso que chegava, minha força renovava-se. Vi pessoas com deficiências encontrando empregos que valorizavam suas habilidades únicas. Vi mães solteiras, egressas do sistema prisional, e jovens de periferias encontrando caminhos para a realização pessoal e profissional. Lembro-me de uma mensagem em particular, de uma jovem chamada Ana Clara. Sua carta, rabiscada em um papel gasto, descrevia sua luta contra o preconceito, como a falta de oportunidades a havia feito questionar seu próprio valor. Ela havia encontrado talentos ocultos por acaso e, através da plataforma, conseguiu uma vaga de aprendiz em uma empresa de tecnologia. Seu relato, repleto de erros de ortografia, mas transbordando de gratidão, me atingiu fundo. Lembrei-me da minha própria jornada, das pizzas entregues, da humilhação sofrida, e uma lágrima solitária escorregou pelo meu rosto. Um ano se passou. O Talentos Ocultos não era mais um projeto ambicioso, mas uma realidade palpável, uma força transformadora. Milhares de pessoas haviam sido impactadas, seus talentos descobertos e celebrados. A TechFlow Solutions se tornou uma das maiores apoiadoras do programa, e Ricardo Mendes, meu mentor e amigo, estava ao meu lado, compartilhando minha visão. Em uma noite fria de outono, em uma palestra para centenas de pessoas, senti uma onda de emoção me dominar. No palco, com um projetor iluminando meu rosto, olhei para a multidão e vi reflexos de meu próprio passado em cada par de olhos. Vi a esperança, a resiliência, a crença no poder da transformação. Nesse momento, percebi que eu havia encontrado algo maior do que um emprego, algo maior do que o sucesso profissional. Eu havia encontrado meu propósito. A aplauso ecoava no salão, um mar de sons que inundava meus ouvidos. Mas, acima de tudo, ouvia o eco silencioso de minha própria história, a voz suave da minha avó que sempre me dissera: Maia, você é capaz de coisas extraordinárias, nunca duvide disso. E pela primeira vez na minha vida, eu não duvidava. Eu sabia. Eu sabia que, mesmo no meio do caos e da incerteza, mesmo diante de incontáveis rejeições, a chama da esperança podia ser alimentada e que o talento, por mais oculto que esteja, sempre encontra um caminho para brilhar. O futuro, agora, não era mais incerto. Ele era um vasto e promissor horizonte, repleto de possibilidades infinitas, e eu estava pronta para enfrentá-lo, não mais com medo, mas com a convicção inabalável de que o impacto que eu poderia ter no mundo era imenso e apenas começava a ser vislumbrado. O Talentos Ocultos era apenas o começo. E, de repente,
Um novo desafio surgiu em minha mente. Um projeto ainda mais audacioso. Um sonho ainda maior. Um eco distante, quase um sussurro, que prometia ainda mais transformações, mais vidas tocadas, um legado ainda mais profundo. A semente da inovação havia sido plantada, e sua floração prometia ser extraordinária.